com esse tema, com esse assunto. Eu sou fã da pintura country e eu tenho interesse em aprender cada vez mais sobre o assunto e eu tenho pesquisado e eu quero compartilhar com vocês um pouco do meu aprendizado. Então, eu descobri que a pintura country, ela é dividida em três partes, que é a chamada pintura americana, a pintura primitiva e o country clássico. Então, são o country americano, o country primitivo e o country clássico. E cada uma tem o seu estilo, tem a sua característica. Essa que eu estou mostrando agora, ela é mais para o estilo country americano. Ou seja, ela tem aqui um pouco do xadrez, né? Eu tenho uma boneca que ela tá toda no xadrez. Então, aqui as pernas. Ela tem um estilo puxado mais para o country mesmo. Por quê? Como que eu vou identificar um estilo country? Tem muito a ver com xadrez. Tem este tom de vermelho, é o bege, o vermelho, o preto. São cores vivas, no caso o vermelho aqui é um vermelho chamado vermelho bordeaux. Então, é uma cor fechada, é uma cor que não é viva. Então, o estilo, no caso o estilo country americano, ele puxa mais para esse estilo de xadrez. Eu vou mostrar aqui um livro. Essa, acredito que ela é considerada, Debbie, uma das pessoas que trabalha muito nessa área de pintura country. Tem muito a ver com estampas, e as estampas são pequenas. E, olha, são pequenas laranjas pintadas, tudo à mão. Geralmente a tinta, o tipo de tinta usada é o PVA ou acrílico, pode ser pintado também, pode ser usado também. Então, eu vou abrir um pouco aqui para vocês verem. Aqui, ó. Esse é um estilo country americano. Eles usam muito as coisas de jardim, o regador, as casinhas do passarinho. Então, são os temas utilizados na pintura country americana, é mais puxado para o jardim. Olha aqui as casinhas de passarinho. E todas, não sei se você percebe, mas as cores são cores alegres, porém elas não são cores vivas. Olha, tem muito a ver com listras, xadrez, estamparias bem miúdas, né? Geralmente ela tá em algum lugar, no jardim. Também tem muito a ver com pés-ponto, como se fosse costurado, para dar ideia de costura, pontilhado. Eu vou mostrar uma outra página aqui. Aqui, ó. Tudo a ver com jardim. Casas, a boneca, luvas. Então, esse estilo é o estilo country americana. Tem uma outra ideia aqui que eu vou mostrar para vocês, para quem não consegue identificar, mas como é que eu vou saber qual é a pintura, qual é o estilo country americano? Então, aqui tem uma ideia também de um boneco de neve. Aqui, ó, xadrez, xadrez, xadrez. Aqui em cima também, xadrez.
Então, é muito usada essa questão do xadrez e tudo pintado à mão. Então, eles procuram colocar coisas da cultura deles, que é um estilo meio roça, seria uma roça nosso, né? Seria coisas do campo que eles usam e coloca, mantém a cultura através desse estilo de pintura, que é chamada pintura americana. O country ainda tem um outro tipo de, outro estilo, que é o estilo primitivo. A palavra primitivo já está dizendo, né, que vem de coisas antigas no início. Então, eu tentei. Essa peça aqui é um artista que fez, o seu Jack, e eu acho que ela tem um pouco do estilo primitivo, porque não é uma. É como se fosse o início da pintura, é como se estivesse a comunidade americana estivesse começando a desenvolver esse estilo. Então, ele é meio precário, digamos assim. Eu tenho algumas revistas aqui, country, então eu vou mostrar uma figura. É como se, eu tenho aqui, ó, uma boneca, não sei se dá para ver. Olha as pernas, ela tem um estilo meio estranho. É como se a arte estivesse começando a ser desenvolvida. Então, ela tem um estilo bem antigo. Aqui uma outra imagem. Aqui não dá para ver direito. Entende? Aqui. As bonecas, olha, é o rosto delas. Não tem muito, não é muito definido as feições dela. Então, eu vou passar para uma outra página. Deixa eu procurar aqui. Aqui eu tenho. Bom, que representa bem. Esse artista aqui, essa artista, ela tem esse estilo. Ela caracterizou as suas bonecas por esse estilo. Mas o estilo, a boneca dela é desse formato, certo? Mas aí ela puxou para o estilo country primitivo, que é exatamente essa ideia de bonecos ou pinturas, porque a pintura retrata coisas da época, né? Então, aqui, por exemplo, a criança com um patinho, então, anjos, né, no caso, mas sempre com esse aspecto rústico, sem muita definição, principalmente no rosto, né? As pernas geralmente não são bem definidas, então é um estilo considerado puxado para o primitivo. Eu tenho uma outra imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Essa daqui, esta artista aqui também, ela criou seu próprio estilo, mas em cima do estilo country primitivo, que não tem muita feição, o rosto dela não é bem definido. Então, esse estilo é um estilo country primitivo. Então, a palavra primitiva já está dizendo que remete a coisas antigas. Ou, se você vai fazer um quadro, ele está bem, um quadro, uma borda de um quadro, ele está bem envelhecido pelo tempo, bem rústico mesmo, não muito trabalhado. Então, é isso aí, esse estilo puxa mais para isso. E agora, tem um estilo que é o estilo country clássico. Eu tenho aqui mais uma peça. Essa é uma peça um pouco na pintura country, mais puxando para o country, essa outra aqui, ó. O country americano. Olha, esse aqui inclusive foi feito por um americano.
essas duas peças, que ele gosta muito do estilo americano, o seu Jack. Então, eu não refiz a peça, deixei de propósito, porque ela tem tudo a ver com country. É uma peça bem antiga. Eles trabalham muito com a questão dos patos, né? Eles retratam muito os patos, tanto na pintura quanto na arte, assim, desenvolvem de vários estilos. Agora, a outra parte da pintura country, chamado clássico, country clássico, é uma pintura, pelo que eu tenho entendido, ele faz, você pinta algo, no caso aqui vamos supor as xícaras, eu tento retratar o mais próximo possível da realidade. Então, a pintura, você parece que é algo real. E uma coisa que, em qualquer desses estilos, tanto country, quanto americano, quanto o primitivo e esse clássico, ele trabalha com luz e sombra. Então, para você aqui, para fazer a divisão, você põe sombra, aqui põe luz, aqui põe sombra. Então, há uma divisão. Isso aqui é que define bastante a pintura. Então, aqui não tem muito trabalho. O que definiu essa questão, o que definiu as xícaras, a separação delas, foi a luz e a sombra. Então, o estilo country clássico, ele tem isso, ele puxa, ele tenta retratar o mais próximo possível da realidade, nesse caso da xícara, sem perder a identidade do country, que são cores, né? No caso aqui eu fiz com a cor mais suave, porque a ideia era não fazer tão, era mais para o provençal do que propriamente para o country, mas a ideia do country dá isso também, é algo que você puxa para a realidade. Eu vou mostrar aqui uma outra peça, no caso aqui das laranjas. Então, aqui foi retratado, tentando chegar mais próximo possível da realidade da laranja, certo? Aqui eu tenho uma outra peça, aí voltando, a pintura, a borda do quadro. Olha, usando também o arame retorcido, enferrujado, que tem também tudo a ver com o estilo country, porque o estilo country é algo, remete a coisa velha, a coisa antiga, certo? Então, outra pintura aqui, foi retratado aqui as abóboras. Então, o mais próximo possível da realidade, sem perder o estilo, né? Esse estilo country. Então, resumindo, dentro da pintura country, existe 3 estilos: o country americano, o country primitivo e o country clássico, que é o clássico, que é esse último que eu estou explicando. Então, o que eu estou tentando fazer é criar minha identidade dentro do estilo country. Então, eu vou escolher um dos 3 para desenvolver as minhas peças, para me aprimorar cada vez mais naquele estilo de pintura, se vai ser o primitivo ou se vai ser o country americano ou clássico, né? Então, a razão desse vídeo, o objetivo, é para que você também comece a pensar e também a pesquisar sobre esse estilo. E qual é o seu estilo? Qual que você se identifica mais? Então, estou te chamando para você pensar um pouco mais. Agora, se você já domina esse assunto e faz muito bem, já entende e quer cooperar com este canal, eu aceito, põe teu comentário aí embaixo, será muito bem-vindo, tá bom? Então, eu quero aprender mais, eu sei que tem muita coisa que eu não sei ainda,
e vou aceitar de todo o coração a sua cooperação. Então é isso aí. Obrigada por assistir, participar e tchau, tchau.